E se tudo o que você entende sobre começo e fim não se aplicasse a ele, imagine uma existência que nunca teve origem, que simplesmente sempre foi. Nenhum nascimento, nenhum criador, nenhum momento inicial, como algo, ou alguém, pode existir fora do tempo, fora da lógica humana. Neste vídeo, vamos explorar um dos enigmas mais profundos e perturbadores da mente humana. Se Deus realmente sempre existiu, como isso é possível? Prepare-se para ter sua percepção de realidade completamente desafiada. Curtiu? Então deixa o like e se inscreve para não perder os próximos mistérios. Antes de tentarmos entender a origem de Deus, precisamos olhar para um obstáculo invisível, porém gigantesco: nossa mente limitada. O cérebro humano foi moldado para compreender o mundo a partir de inícios, meios e fins. Tudo o que conhecemos, absolutamente tudo, teve um começo. Você nasceu em um dia específico. A Terra foi formada em um ponto do tempo. Até o próprio universo tem um instante inicial mensurável, o Big Bang. Mas, e se Deus for diferente de tudo isso? Essa é a parte que nos quebra. Nossa lógica, por mais desenvolvida que seja, trava diante do conceito de eternidade. Não conseguimos imaginar algo que nunca começou. Quando dizemos que Deus sempre existiu, isso entra em conflito direto com o que nossos sentidos e experiências nos ensinaram desde que nascemos. Pensamos em causa e efeito, em pai e filho, em criador e criatura, mas com Deus não há causa, Ele é a causa, e isso nos desconcerta. Desde a infância somos ensinados que tudo precisa ter um criador. Quem fez esse brinquedo? Quem construiu essa casa? Quem criou o mundo? E a pergunta vem naturalmente: quem criou Deus? Mas essa pergunta carrega um erro escondido. Ela parte do pressuposto de que Deus está sujeito às mesmas regras da realidade que nós, como se ele também estivesse inserido dentro do tempo, do espaço, da matéria. Mas, e se ele não estiver? É como tentar colocar o oceano dentro de um copo. Não importa o quanto você tente, a imensidão não cabe. Do mesmo modo, o infinito não se encaixa nos limites do cérebro humano. É por isso que tantos se sentem desconfortáveis diante da ideia de um Deus eterno, porque não dá para ver essa eternidade, nem medi-la, nem reduzi-la a uma equação. Mesmo grandes cientistas, filósofos e teólogos lutaram com essa ideia. Alguns tentaram racionalizar, outros simplesmente aceitaram como mistério. Mas a verdade é que o problema pode não estar em Deus, e sim na forma como tentamos compreendê-lo. Deus não é um ser que vive no tempo. Ele é o próprio criador do tempo. Antes do ontem, do hoje ou do amanhã, ele já era. E isso nos tira o chão, porque é como se a nossa régua de medir simplesmente deixasse de funcionar. A limitação está em nós, em nossos sentidos, em nossa linguagem, em nosso raciocínio linear. E reconhecer essa limitação é o primeiro passo para começar a desvendar o mistério da origem de Deus. E talvez, só talvez, a pergunta correta não seja quem criou Deus, mas sim, como posso compreender algo que existe além de tudo o que conheço? Se Deus não teve começo, então o que significa dizer que ele é eterno? Essa é uma das perguntas mais profundas que já passaram pela mente humana. E para tentar respondê-la, precisamos sair da nossa zona de conforto e mergulhar em conceitos que ultrapassam o tempo, o espaço e até a própria lógica. A maioria das religiões monoteístas, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, afirma que Deus é eterno, mas não apenas no sentido de viver para sempre, como se ele fosse um ser imortal dentro do tempo. Não, a ideia é muito mais radical. Deus existe fora do tempo. Ele não está em uma linha temporal como nós. Ele não está esperando o amanhã chegar, nem olha para o passado como lembrança. Para Deus, tudo é presente eterno. Passado, presente e futuro são como um único agora. Parece confuso? É porque estamos tentando imaginar isso com uma mente limitada pelo tempo. Mas pense assim: se você assiste a um filme, vê uma cena após a outra, seguindo uma ordem. Agora imagine o diretor do filme. Ele tem o roteiro inteiro diante de si. Todas as cenas, do início ao fim, estão disponíveis ao mesmo tempo. Ele pode acessá-las como quiser. Para ele, o tempo do filme é visível de forma total. Deus é como esse diretor, mas em uma escala infinitamente maior.
Ele vê toda a história do universo em um único olhar. Filosoficamente, essa ideia de Deus como atemporal foi muito explorada por pensadores como Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. Agostinho dizia que o tempo só passou a existir quando Deus criou o mundo. Antes disso, não havia antes, porque o antes pressupõe tempo, e tempo é criação. Isso é profundamente diferente de qualquer coisa que possamos experimentar. Imagine um ser que não envelhece, não se cansa, não muda de ideia com o passar dos anos, porque para ele não há anos. Ele simplesmente é. Na Bíblia, quando Moisés pergunta o nome de Deus, ele responde: Eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Essa declaração misteriosa carrega um peso teológico imenso. Deus não diz eu fui ou eu serei. Ele é. Ponto. Ele não depende de nada para existir. Não veio de algo. Não foi causado por ninguém. Sua existência é absoluta, contínua, independente. Isso nos leva a uma constatação desconcertante. Se Deus não teve início, então não faz sentido perguntar quem criou Deus. Essa pergunta parte do erro de tratá-lo como uma criatura, como algo que se encaixa nas leis do universo físico. Mas ele está fora e acima dessas leis. Até mesmo cientistas que discutem o início do universo, como Stephen Hawking, afirmam que o tempo teve um ponto de partida. E se o tempo teve um começo, então o criador desse tempo, seja lá qual for o nome que você dá a ele, não está preso ao tempo, está fora dele. E isso muda tudo. Dizer que Deus é eterno não é apenas afirmar que ele existe há muito tempo. É declarar que ele não depende do tempo para existir. Ele é a origem de tudo, inclusive daquilo que usamos para contar os segundos, os minutos, os séculos. E talvez seja exatamente isso que nos causa tanto desconforto. Perceber que há uma realidade que está totalmente além da nossa. Uma existência que não pode ser medida, explicada ou confinada. Uma presença que simplesmente é. Se Deus existe desde sempre, uma pergunta inevitável surge. O que ele fazia antes de criar o universo? Essa é uma das questões mais provocativas, e ao mesmo tempo traiçoeiras, já feitas. Porque, mais uma vez, estamos tentando aplicar uma lógica humana a algo que não segue a lógica humana. A primeira armadilha dessa pergunta está justamente na palavra antes. Quando perguntamos o que Deus fazia antes, estamos pressupondo que existia um tempo correndo antes da criação. Mas, segundo a teologia cristã e várias linhas filosóficas, o tempo começou com a criação do universo. Ou seja, não existe um antes de verdade. O tempo, como o conhecemos, é uma parte do próprio universo. Não é um palco onde os eventos acontecem. É um dos atores. E Deus está fora desse palco. Mesmo assim, é natural que nossa mente tente imaginar Deus em uma espécie de eternidade vazia, antes de tudo existir, sozinho, esperando, pensando. Mas isso seria imaginar Deus com sentimentos humanos, com ansiedade, com planos ainda não realizados. E isso reduz Deus a algo menor do que ele é. Na verdade, esse tipo de pensamento revela muito mais sobre a nossa limitação do que sobre Deus em si. Santo Agostinho, ao ser confrontado com essa mesma pergunta, o que Deus fazia antes de criar o mundo, respondeu com um toque de humor e sabedoria. Ele estava criando o inferno para os curiosos. Depois, mais sério, explicou que Deus não estava em um tempo vazio antes da criação, porque o tempo começou com a criação. Ou seja, a pergunta está mal formulada. Ela simplesmente não faz sentido do ponto de vista divino. Mesmo assim, alguns teólogos se arriscaram a refletir sobre essa eternidade pré-criação. Muitos sugerem que, dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus vivia em perfeita comunhão consigo mesmo, uma relação eterna de amor, unidade e completude. Não havia solidão, não havia tédio, não havia necessidade. Ele não criou o universo porque estava entediado ou porque faltava algo. Ele criou por escolha, por amor, porque quis compartilhar existência com outras criaturas, mas não porque precisava. Essa diferença é crucial. Deus não é um ser carente. Ele não cria por obrigação, cria por transbordamento. A criação do universo não foi um alívio para Deus, foi uma expressão de sua vontade eterna. E isso nos leva a uma nova perspectiva.
Talvez a pergunta mais importante não seja o que Deus fazia antes da criação, mas sim, por que Ele criou tudo, mesmo não precisando de nada. Essa curiosidade nos empurra ainda mais fundo no mistério do propósito divino, da graça, da existência e do amor. Perceba, cada vez que tentamos racionalizar Deus com lógica humana, caímos em becos sem saída. O tempo, para nós, é um caminho com passado, presente e futuro. Para Deus, é como uma pintura inteira que Ele contempla de uma só vez. E, portanto, falar de antes e depois quando se trata de Deus é como tentar medir o vento com uma régua. É nesse ponto que muitos escolhem simplesmente confiar. Não porque entenderam tudo, mas porque perceberam que nem tudo foi feito para ser entendido. Algumas coisas foram feitas para ser contempladas. Até aqui, falamos sobre conceitos profundos, quase inacessíveis. Eternidade, existência fora do tempo, criação sem começo. Mas talvez você esteja se perguntando, ok, mas o que isso muda na minha vida? A resposta é simples e poderosa. Muda tudo. Saber que Deus é eterno transforma radicalmente nossa percepção da realidade. Em um mundo onde tudo passa, tudo envelhece, tudo quebra, tudo morre, ter um Deus que não muda, não acaba e não falha é uma âncora, um ponto fixo no meio do caos. Quando tudo à nossa volta parece desmoronar, essa verdade é como um chão firme debaixo dos nossos pés. Pense em como vivemos, sempre correndo contra o tempo. Temos medo de perder, de ficar para trás, de não ter tempo suficiente. Nossos dias são cheios de urgência e ansiedade. Mas quando lembramos que Deus não está sujeito ao tempo, percebemos que Ele não está apressado. Ele vê o todo. Ele já está no nosso amanhã. Ele conhece o fim desde o começo, e isso nos dá paz. O Salmo 90, verso 2 declara: Antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Essa é uma verdade que cura a ansiedade, cura o medo do futuro, cura a sensação de abandono, porque se Deus está fora do tempo, então Ele nunca chega atrasado. Além disso, saber que Deus é eterno nos faz enxergar a vida sob uma nova luz. Tudo o que é passageiro perde um pouco da importância. Dinheiro, status, aparência, fama, são temporários, mas o que vem de Deus e o que fazemos para Ele permanece. Jesus disse: Ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Essa é a lógica da eternidade. Viver não pelo agora, mas pelo que não passa. Mais ainda, se Deus é eterno, seu amor também é. Ele não ama hoje e se cansa amanhã. Ele não muda de ideia. Ele não é como os seres humanos, que oscilam entre afeto e frieza. O amor de Deus é constante, infinito e inabalável. Jeremias 31:3 diz: Com amor eterno, eu te amei. Essa é uma promessa que atravessa os séculos e chega até você hoje. E o mais incrível é que o próprio Deus convida você para participar dessa eternidade. Jesus disse: Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso não é poesia, é promessa. Deus, o Eterno, decidiu compartilhar sua eternidade com seres frágeis, limitados e temporários como nós. Isso é graça. Isso é amor incompreensível. Quando compreendemos isso, tudo muda. Nossa forma de lidar com o sofrimento, com o tempo, com a espera, com a morte. A eternidade de Deus não é um conceito frio e distante. Ela é uma verdade viva que pode transformar nossa forma de existir. Ela nos dá segurança quando tudo é incerto. Nos dá direção quando estamos perdidos. Nos dá propósito quando tudo parece vazio. Porque se Deus é eterno, e Ele é, então nós não estamos presos a um relógio. Estamos ligados a um propósito maior que o tempo. E essa consciência é o que dá sentido a tudo. Diante de tudo isso, a eternidade de Deus, sua existência fora do tempo, seu amor que nunca muda, surge uma pergunta inevitável. Como devemos responder a esse mistério? O que fazer quando o finito se depara com o infinito? Quando a criatura limitada olha para o Criador que nunca teve começo? A resposta não está em entender completamente. Porque, sejamos honestos, nós nunca vamos entender tudo. E está tudo bem. Porque o convite de Deus nunca foi para que o compreendêssemos totalmente. Foi para que confiássemos nele. E isso exige algo raro hoje em dia: humildade. Vivemos em uma era em que as pessoas querem provas, lógica,
controle. Querem tudo explicado em detalhes, sob medida para suas expectativas. Mas Deus não cabe em fórmulas. Ele não se deixa domesticar por raciocínios. Ele é o Eu Sou, absoluto, soberano, eterno. E diante disso, nossa melhor resposta é ajoelhar. Não porque somos forçados a isso, mas porque, ao nos depararmos com tamanha grandeza, nosso coração entende que não há outro lugar mais seguro do que aos pés dele. A eternidade de Deus nos convida a parar de correr, a silenciar o barulho do mundo, a deixar de tentar controlar tudo, porque Ele já está no amanhã. Ele já viu o que você ainda não sabe. Já preparou respostas para perguntas que você ainda nem fez. E confiar nisso é libertador. Pense na sua vida, nas dores que você já passou, nas perguntas que ainda carrega, nos sonhos que parecem atrasados. Agora olhe para o Deus que vê tudo em um só olhar. O Deus que não apenas criou o tempo, mas que caminha com você dentro dele. Ele sabe quando agir. Ele sabe o que está fazendo. E quando parece que ele está em silêncio, não é porque ele está distante. É porque ele já está trabalhando em dimensões que você ainda não vê. Isso exige fé, mas uma fé que não depende de emoções. Uma fé que nasce do reconhecimento de que ele é Deus e nós não somos. E que está tudo bem em não entender, desde que a gente confie. A eternidade de Deus também nos lembra que esta vida não é tudo o que existe. Há algo além, um tempo sem fim, uma realidade que não termina com um último suspiro. E o Deus eterno convida você a viver com Ele, não apenas no agora, mas para sempre. Ele não nos criou para o esquecimento, nos criou para a eternidade. E é por isso que nosso coração nunca se satisfaz totalmente com nada aqui, porque fomos feitos para mais. Fomos feitos para Ele. No fim das contas, saber que Deus é eterno não é apenas uma curiosidade teológica. É um chamado à fé verdadeira, à entrega, à confiança plena. Um chamado para viver com os olhos fixos naquele que sempre foi, sempre é e sempre será.